Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa disse ao amante dela que eu era previsível e que nunca a deixaria, mas eu acho que sou bem imprevisível. Olá! No nosso aniversário, com os papéis de divórcio, não há nada pior do que descobrir o que alguém realmente pensa sobre você. Você passa toda a sua vida acreditando que alguém te ama de verdade pelo que você é, só para perceber que nada disso era real. Dói como nada mais. Desculpe se isso soa muito pessimista, ainda estou muito sensível com tudo isso, mas acho que você entenderá mais sobre por que me sinto assim quando eu te contar. Eu, de 31 anos, conheci minha esposa, que também tinha quase 30 anos, há 10 anos, quando ambos estávamos na universidade. Éramos polos opostos de certa forma. Eu era calado e reservado, sempre no meu quarto estudando e lendo. Ela era uma mulher muito sociável, que precisava interagir com todo mundo. Sua personalidade poderia ser definida como aquelas que atraem a atenção, então não tinha dificuldades em fazer amigos e adorava sair e se divertir, sabe, aquele tipo de pessoa. As redes sociais dela estavam cheias de coquetéis, fotos de grupos e selfies em restaurantes. Nosso relacionamento não deveria ter dado certo, mas de alguma forma, deu. Tivemos os altos e baixos habituais, alguns desentendimentos e brigas, mas nada fora do comum para um casal. Eu realmente sentia que iríamos longe. Casamos 2 anos depois de nos formarmos. Eu consegui um bom emprego e ela tirou um tempo para decidir como queria seguir com sua carreira. Naquele momento, não me importava, pois eu estava ganhando bem. Ela havia estudado educação na universidade e decidiu que não gostava das perspectivas de trabalho que teria, então eu a apoiei enquanto ela descobria o que fazer com aquelas novas habilidades. No começo, parecia um esforço de equipe. Ela falava sobre querer começar um negócio ou voltar para a escola, e eu acreditava nela. E isso é o que o casamento é, certo? Apoiar-se mutuamente e respaldar os planos um do outro. Bem, passaram-se alguns anos e nada mudou. Ela ainda não tinha encontrado nada, nem também tinha tentado muito. Apenas pulava de ideia em ideia sem resultados concretos, para depois abandoná-las. Enquanto isso, eu trabalhava duro, algo a que estava acostumado, graças à educação dos meus pais. Portanto, o meu trabalho cobria as despesas da casa e de ambos. Falei com ela sobre isso frequentemente, dizendo-lhe que precisava se concentrar, encontrar o seu plano e executá-lo. Ela sempre me garantia que estava prestes a descobri-lo, mas olhando para trás, percebo que ela estava apenas ganhando tempo. Alguns poderiam pensar que eu a estava mimando, mas na verdade era um tema delicado. Em nossa casa, brigávamos frequentemente, e me frustrava a falta de direção dela. Ela parecia começar algo e depois abandoná-lo após alguns meses, porque não se sentia bem. Por isso, fui um pouco cético quando ela me disse que queria começar a estudar direito. Ela percebeu que eu não estava convencido, o que eu acho que é normal, dado seu histórico, mas me garantiu que estava falando sério. Resultou que ela havia se inscrito e sido aceita, e até me mostrou uma carta de aceitação. Tudo o que precisava de mim era que eu pagasse a matrícula, e ela seria uma estudante de direito. Fiquei tão emocionado por finalmente ela estar tomando uma decisão que aceitei imediatamente. Por outro lado, era uma boa carreira a seguir. Naquele momento, ela me disse que o semestre começaria em uns 3 meses. Eu tentei me manter informado, perguntando se ela realmente tinha tudo o que precisava. Eu queria que ela tivesse sucesso na faculdade de Direito, não queria que tivesse a chance de desistir novamente. Mais uma vez, ela me disse que estava ansiosa para começar, e eu acreditei completamente. Não foi até que supostamente o semestre começou que percebi um comportamento estranho. Ela saía bastante, mas nunca parecia tão ocupada quanto eu esperaria de uma estudante de direito. Eu nunca estudei direito, mas acredito que deve ser igual ou mais difícil do que o que eu estudei. Também não a havia lendo. Quando eu perguntava sobre as aulas dela, ela dizia que tudo estava bem e que não estudava porque ainda estavam com temas introdutórios. Isso me pareceu razoável, e eu acreditei. O problema foi que ela realmente saía quase todos os dias. Eu não tinha razão real para suspeitar que ela estava mentindo para mim. Se eu perguntasse sobre as aulas ou o seu dia, ela sempre tinha uma história pronta. Havia colegas, professores e toda uma narrativa que era consistente e crível. Você sabe como é, sua parceira conta sobre o dia dela e seus colegas, e você começa a sentir que conhece essas pessoas. Era assim para mim,
com seus colegas de classe, entre aspas. O único problema é que nenhuma dessas pessoas existia. Eu percebi isso quando ela começou a ser descuidada. Começou a chegar tarde em casa, dizendo-me que tinha um grupo de estudo que se reunia à noite. Mais uma vez, isso parecia legítimo. Isso foi até que uma noite ela chegou tarde, obviamente um pouco bêbada. Me contou a mesma história do grupo de estudo e disse que depois foram tomar algo. Desta vez, eu não acreditei. Nunca tinha chegado tão tarde em casa, nem tão bêbada. Fiquei um pouco confrontador e perguntei onde estavam os livros dela. Ela gaguejou e depois me disse que havia deixado para trás, que uma amiga havia pegado as fotos para ela. Eu sabia, nas minhas entranhas, que ela estava mentindo para minha cara, então pedi para ela me mostrar algumas fotos que tinha tirado com suas amigas naquela noite. Mesmo com o estado de embriaguez em que ela estava, ela parecia surpresa. Gaguejou ao dizer que não tinha tirado nenhuma foto. Naquele momento, eu estava completamente certo de que ela estava mentindo. Sempre que saíamos juntos, ela tirava dezenas de fotos. Ela sempre precisava tirar fotos dela mesma, de nós juntos e da comida dela. Não havia como ela sair com as amigas e não tirar nenhuma foto. Deixei claro quanto estava incrédulo e perguntei se realmente tinha saído com as amigas. Ela afirmou que sim e começou a enumerar com quem tinha saído. Eram os mesmos nomes que já tinha mencionado antes. Ela estava tão indignada e chorosa que, na verdade, comecei a acreditar nela e a me sentir mal. Tivemos uma pequena discussão sobre isso e eu me retirei. Ela estava realmente muito bêbada, e depois de 1 ou 2 horas, caiu profundamente dormindo. Foi aí que fiz minha jogada, porque quando ela bebia, era uma dorminhoca profunda. Uma vez que ela estava dormindo, eu sabia que não acordaria por nada, exceto por uma invasão extraterrestre. Então, revisei o telefone dela e olhei as fotos. Como eu esperava, não havia fotos daquela noite. Isso me pareceu muito estranho. Ela tinha bebido naquela noite, e pelo menos teria tirado fotos do coquetel que pediu. Fiquei lá com o telefone dela, tentando encontrar uma maneira de descobrir onde ela tinha estado naquela noite. Então, lembrei das amigas dela. Os 3 nomes que ela frequentemente mencionava eram Sarah, Amy e Jenna. Revisei os contatos dela, procurando por esses nomes, e não encontrei nada. Segunda bandeira vermelha. Nesse ponto, eu estava certo de que nada era o que parecia. Essas pessoas não existiam, e comecei a duvidar que ela fosse até mesmo uma estudante. Entrei no e-mail dela e procurei por correspondências com a universidade. Esperava ver e-mails da universidade confirmando coisas como admissão, pagamento e matrícula em cursos. Encontrei apenas 3 e-mails. O primeiro parabenizava ela pela admissão, e os outros eram lembretes de que ela deveria realizar o pagamento da matrícula antes do início do semestre. Depois disso, nada. Nem e-mails confirmando o pagamento, nem parabenizando-a por completar os requisitos de admissão. Para aquela altura, estava óbvio o que estava acontecendo. Minha esposa estava mentindo para mim sobre ser estudante. Não vou te entediar com o resto, mas acessei o portal estudantil da universidade dela. Não havia evidências de que ela havia feito login, nem uma única vez. O link estava em azul, tanto no celular quanto no laptop dela. As seções de nome de usuário e senha não eram preenchidas automaticamente com nada, e o site nem mesmo aparecia no histórico de navegação dela. Eu estava furioso. O que ela fazia durante o dia? O que ela tinha feito com o dinheiro que eu dei? Depois de ficar lá, furioso, por alguns minutos, pensei que deveria investigar mais ainda. Havia perguntas sem resposta, e eu queria chegar ao fundo do assunto. Enquanto ela estava dormindo, então comecei a revisar as mensagens diretas dela nas redes sociais. Não foi uma surpresa. Não havia mensagens com colegas de classe, nem com grupos de estudo, nem com professores. Somente mensagens com pessoas que eu não conhecia. Revisei a maioria delas, e eram coisas bem chatas, até que cheguei a Mark. Mark era diferente. As mensagens deles datavam de meses atrás. Começaram sendo flertes, leves no começo, por assim dizer, mas rapidamente se tornaram muito mais ousadas, e antes de muito tempo começaram a trocar fotos. Depois disso, havia mensagens marcando horários para se encontrarem. Eu não precisava de um calendário para perceber que eles se viam quando ela supostamente estava na aula. Havia mais, ficou bastante óbvio para onde ela tinha ido.
O dinheiro, ela estava gastando em visitas a hotéis e jantares com esse cara. Aqui estava eu, pensando que estava investindo no futuro dela, e ela estava gastando meu dinheiro às minhas costas para dormir com um desconhecido. Bem, talvez ela esteja investindo no futuro dela, mas um futuro que não ia ser muito rentável. Tive que me conter para não acordá-la e sacudi-la. Naquele momento, eu não podia acreditar. Sentia como se estivesse sentado ao lado de uma completa desconhecida. A incredulidade que eu sentia era como se alguém tivesse me dito que meu cachorro falou com eles. Era impossível, mas as provas estavam ali. Minha esposa não era quem eu achava que ela era. Eu não conseguia parar de rolar pelas mensagens dela, embora preferisse me arrastar por vidros quebrados do que continuar lendo aquela porcaria, mas não tinha outra opção, eu precisava estar informado. Já tinha passado tempo demais na escuridão. Às vezes, eu desejaria ter parado de ler ali mesmo. Em algum momento, começaram a falar sobre mim. Havia muitas reclamações sobre o tipo de marido que eu era. Ela disse que eu estava sempre ocupado com o trabalho e muito ocupado para levá-la a clubes e festas, não importando que eu fosse o único que sustentava a casa e que a levava a vários encontros por mês. Aparentemente, isso não significava nada. Se eu não podia sair tão frequentemente quanto ela queria. Ver ela reclamar de mim com outro cara me enfureceu, mas piorou. Mark perguntou a ela se ela se preocupava que eu descobrisse o que eles estavam fazendo. Ela respondeu com uma risada e disse que eu era fraco demais para deixá-la, mesmo que soubesse. Ela disse que eu era seguro e previsível, e acreditava que eu simplesmente me lamentaria e a perdoaria, que eu era covarde demais para deixá-la. Eu sabia que ela me subestimava, porque naquele momento, considerei nosso relacionamento terminado. Queria acordá-la e gritar com ela, mas era inútil. Com o quanto ela estava bêbada, eu não tiraria nada útil dela. Decidi esperar até pela manhã para jogar na cara dela tudo o que eu tinha descoberto. Dormi no sofá naquela noite. Durante a noite, me acalmei um pouco. Não cheguei nem perto de perdoá-la, mas senti que não era suficiente simplesmente confrontá-la. Eu queria fazer algo para destruí-la. Ela precisava se sentir tão miserável quanto eu me sentia naquele momento. Já se passaram 2 dias desde que descobri suas mentiras, e comecei a preparar uma pequena surpresa para o nosso aniversário. Será em 2 semanas. Vou atualizar esta publicação e fazer vocês saberem como tudo está indo. Edição: muitos me perguntaram por que eu vou ficar 2 semanas com ela quando vou terminar o relacionamento. Primeiro, porque não tenho para onde ir, moro em uma cidade onde não tenho muitos amigos, e meus pais não moram aqui. Então, não tenho outra opção senão ficar nesta casa, porque não posso largar meu trabalho agora, e confrontá-la já vai fazer minha vida mais miserável. Prefiro ter tudo pronto com um advogado antes de revelar a minha surpresa. Não quero dar nenhum indício de que descobri tudo. Não quero que ela tenha nenhuma vantagem. Além disso, isso me dará tempo para preparar algo, como um novo lugar para morar. Um hotel não é exatamente o lugar mais barato para viver. Atualização 1. Olá! A cena do aniversário foi um sucesso total para mim, pelo menos, não acho que ela tenha gostado. Mas tenho certeza de que ela não vai esquecer tão cedo. Foi difícil ficar sob o mesmo teto com aquela mulher por mais 2 semanas. Eu nem me dei ao trabalho de fingir que tudo estava normal, e ela percebeu. Ela me perguntava o que estava errado, mas eu a despachava com respostas vagas. Eu não tinha energia para fingir que era gentil com ela e, sendo honesto, eu gostava de vê-la se inquietar enquanto tentava descobrir o que me incomodava. Por sorte, ela não sabia o que era, porque tudo já tinha acabado. Com certeza, ela pensava que eu estava irritado por alguma besteira. A maior aposta dela era que pensava que fosse uma crise de meia-idade ou algo assim, porque ela continuava sugerindo férias. Eu simplesmente dizia que estava ocupado com o trabalho. Enquanto isso, eu estava ocupado planejando a minha saída. Finalmente, chegou o nosso aniversário, depois do que pareceram 2 anos, e eu disse que tinha algo especial planejado. Ela ficou animada com a ideia de um jantar elegante e estava especialmente feliz quando disse que tinha reservado uma mesa no restaurante favorito dela. Eu queria que tudo fosse perfeito para a noite que eu planejei. Ela se arrumou bastante para o jantar, me perguntou como ela estava, e eu menti dizendo que ela estava ótima. Eu já não me importava com a aparência dela. Não havia nenhuma roupa neste planeta que pudesse fazê-la parecer bonita para mim.
Acredite, eu tive que mentir descaradamente, porque ela parecia um monte de esterco, não importando a maquiagem ou o vestido que ela usasse. O jantar começou de forma bem normal. Pedimos comida e vinho, fizemos um pouco de conversa fiada e tiramos algumas fotos. Melhor dizendo, ela tirou algumas fotos. Ela parecia relaxada, obviamente achando que a tensão entre nós tinha desaparecido. Depois que serviram a sobremesa, decidi que era hora de tratar dos negócios. Eu entreguei o envelope que tinha ficado no bolso do meu paletó a noite inteira. No começo, ela ficou animada. Provavelmente pensou que fosse um presente ou ingressos para uma viagem. Ela parecia confusa quando abriu o envelope e encontrou uma fatura. Ela sabia que não pagaria. Não era legalmente vinculante nem nada, eu só queria mandar uma mensagem, e julgando pela expressão no rosto dela, ela recebeu a mensagem bem clara. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o papel e começava a tentar se explicar. Eu expliquei que a fatura era pelo dinheiro que eu tinha dado a ela para pagar sua matrícula e que eu esperava que ela me devolvesse tudo. Ela tentou me dizer que realmente havia pago a matrícula, mas eu a interrompi e disse que não cavasse mais fundo. Ver ela gaguejar assim me deu uma pequena satisfação, não vou mentir. As pessoas começaram a nos olhar, mas não me importei. Eu nunca mais voltaria àquele restaurante, e estava feliz em poder arruinar aquele lugar para ela. Pelo menos para mim, já estava arruinado, e eu mal estava começando. Depois, tirei um grande envelope manila de debaixo da minha cadeira. Tentei entregá-lo a ela, mas ela não se mexeu para pegar. Então simplesmente joguei-o sobre a mesa, na frente dela. Ela abriu o envelope com as mãos tremendo, e todo o seu corpo afundou quando viu o que estava dentro, os papéis do divórcio. Ela passou de soluçar para suplicar. Estendeu as mãos sobre a mesa para pegar as minhas e me implorou para reconsiderar. Disse que me devolveria o dinheiro, que realmente iria à universidade, que conseguiria um emprego, qualquer coisa para evitar o divórcio. Eu perguntei por que ela estava tão desesperada para ficar, quando tinha me dito a Mark que eu era chato e previsível. Lembrei-a de que ela tinha me garantido que eu nunca a deixaria. As lágrimas pararam quando ela percebeu que eu sabia de tudo e entendeu que estava em uma bagunça muito maior do que ela imaginava. Não me surpreendeu quando ela começou a gaguejar algumas desculpas. Começou com as tolices habituais, dizendo que não havia acontecido nada entre eles, mas rapidamente mudou para "ele não significa nada para mim" quando percebeu que provavelmente eu sabia a verdade. Eu a tirei de sua miséria e disse que havia lido todas as mensagens dela e que as tinha enviado para o meu advogado. Mencionei que queria colocar todas aquelas mensagens em um terceiro envelope, mas não consegui encontrar um envelope grosso o suficiente para tudo. Não havia terminado ali. Eu disse a ela que me mudaria no dia seguinte. Eu já tinha reservado um hotel para aquela noite. Mas amanhã me dariam a chave do meu novo lugar e eu pegaria o resto das minhas coisas. No dia seguinte, eu havia cancelado os cartões que estavam em meu nome e deixado de depositar na conta conjunta. Desde que descobri a infidelidade dela, a conta estava quase vazia. Boa sorte para ela pagando o aluguel com o pouco que ainda restava lá. Agora ela estava fazendo um escândalo, mas não me importava. Já não era mais meu problema. Pela primeira vez desde que descobri a verdade, senti um pouco de paz. Senti que estava recuperando a minha vida. Deixei um pouco de dinheiro na mesa para cobrir a gorjeta do restaurante, mas ela deveria pagar o resto. E lhe disse para aproveitar o resto da noite. Quando eu estava indo embora, disse a todos que estávamos nos divorciando, como se fosse um jantar para pedir casamento, mas ao contrário, e pedi a todos para aplaudirem. Só alguns homens que estavam perto e provavelmente ouviram tudo, aplaudiram timidamente, mas quando suas esposas ou namoradas os cutucaram com o cotovelo, eles pararam de aplaudir. Certamente não me permitiriam voltar ali. Depois, a deixei lá ainda soluçando. Depois daquela noite, bloqueei ela de todos os lugares e deixei que meu advogado cuidasse de toda a comunicação com ela. Eu não queria ter mais nada a ver com ela. A única vez que a vi pessoalmente depois disso foi durante os procedimentos de divórcio. Ela e Mark foram as estrelas do show. Meu advogado não hesitou em mencionar a infidelidade dela toda vez que ela tentava pedir demais. Também usamos a infidelidade financeira como argumento para evitar a pensão alimentícia. Surpreendentemente, funcionou. Meu advogado argumentou que havia um caso de fraude, o que a assustou o suficiente para aceitar renunciar a qualquer solicitação de pensão alimentícia.
Após o divórcio, não fiquei por perto. Me mudei para fora da cidade e a deixei para trás. Não mantive contato com ela, mas soube dela por amigos. Ela não conseguiu pagar o aluguel e teve que voltar a morar com os pais. Eles ameaçaram expulsá-la, e ela ainda estava vivendo deles. Então, começou a procurar trabalho como professora. Não teve muita sorte, e eu não fiquei surpreso. Não é como se ela tivesse experiência de trabalho. A vida depois do divórcio nunca é fácil, mas eu estava indo bem. Sem contato com ela. Não precisava da negatividade de alguém que me via como um caixa eletrônico, que eu podia usar e mentir para. Se ela alguma vez precisasse falar comigo sobre algo, teria que fazer isso através do meu advogado. Ele me disse que ela implorou mais de uma vez para que ele me desse meu novo número. Naturalmente, ele nunca deu. Mesmo assim, me fez muito feliz saber o quão desesperada ela estava. No entanto, de alguma forma, conseguiu meu número. Não sei quem o deu a ela. Cometi o erro de atender a um número desconhecido e fiquei surpreso ao ouvir sua voz irritada. Meu primeiro instinto foi desligar imediatamente, então segui meus instintos. Só consegui ouvir algo sobre ela querer apenas me cumprimentar, mas não me importei muito. Nada do que ela pudesse me dizer me importava neste momento. E se você acha que ela ia me dizer que estava grávida, duvido muito. Se considerasse a última vez que fizemos isso, ela deveria estar muito grávida. Quando tivemos algumas reuniões com nossos advogados durante o divórcio, agora sou muito mais cuidadoso ao atender números desconhecidos e ao fornecer meus dados a amigos e familiares. Olhando para trás, não consigo acreditar o quão cego eu estava diante dos sinais de alerta. Eu realmente fiz tudo para apoiar minha esposa e capacitá-la, mas ela me pagou mentindo para mim e zombando de mim nas minhas costas. A traição dela diz mais sobre ela do que sobre mim, e fico feliz por ter mostrado que não sou tão fraco e sem caráter como ela pensava. A única coisa que lamento por não ter tido uma última conversa com ela, é não ter perguntado se ela achava que eu era suficientemente imprevisível. Atualização final. Olá! Escrevo esta atualização porque tenho notícias da minha ex, quase. Já passou muito tempo, mas aqui vai um breve resumo. Talvez se lembrem de que ela havia se inscrito nas aulas de direito, mas não havia comparecido. O pior de tudo é que usou o meu dinheiro para se encontrar com o amante nas minhas costas. Quando descobri, me divorciei dela, e ela queria voltar. O problema é que, se você é admitido na universidade e diz que vai, mas não comparece às aulas, você ainda tem que pagar a matrícula. Ninguém avisou a Cassie, ou talvez ela esperava que eu pagasse por ela com o tempo. A boa notícia é que não estava no meu nome, e a dívida é completamente dela. Sorte dela tentando pagar uma escola de direito com um salário de professora. Lembro-me de conversar com alguém nos comentários sobre o que ela fez, e achei o comportamento dela o mais maquiavélico possível. Ela precisava que eu acreditasse na história de que estudaria direito e seria uma pessoa melhor, embora só tivesse se tornado uma pessoa melhor na cama, para outro homem. Ela precisava me convencer e, provavelmente, depois de alguns meses, iria dizer que não era para ela, e eu teria que pagar o que ela devia, ou seja, todos os meses em que supostamente frequentaria a universidade, mas não fez. Então, não poderia estar mais feliz por ter descoberto tudo isso a tempo, porque eu não teria querido pagar essa dívida e depois descobrir que ela estava me enganando. Acho que consegui sair do prédio antes que a bomba explodisse. Não posso dizer o mesmo sobre Cassie. Sei que ela já se matriculou para sair da universidade, mas não é como se a universidade não quisesse cobrar essa dívida. E para aqueles que disseram que, de qualquer forma, eu perdi muito dinheiro porque paguei por aqueles meses, a realidade é que não. O divórcio, graças à infidelidade dela, foi bastante favorável, mais do que teria sido se fosse um divórcio por decisão mútua. Então, embora eu não tenha recuperado tudo com essa diferença, também não me saí tão mal. E a dívida que eu só posso estimar deve ser bastante dolorosa para ela agora. Agora entendo sua desesperada vontade de voltar para mim, ou melhor, para minha conta bancária. Em outras notícias mais interessantes para mim, já que não quero falar apenas sobre a minha ex, estou saindo com alguém. E sim, ela tem seu próprio trabalho e não planeja deixá-lo. Ela já encontrou sua carreira e gosta muito dela para abandoná-la por um homem. Isso é um bom sinal. Nada de estou me descobrindo ou acho que isso não é para mim. Mesmo assim, estou levando isso com calma. Não quero pular para outro relacionamento da noite para o dia.
Quero ir devagar e ver como as coisas se desenvolvem. Ela sabe disso porque falamos sobre nossos relacionamentos passados, e ela acha que é o melhor para ambos, já que também teve um relacionamento ruim com o ex, que a traiu e a usou. Não sei porquê, mas acho que o ex dela seria perfeito para alguém que conheço. Eles se dariam muito bem. Mas isso é tudo por agora para vocês. Espero que estejam aproveitando muito este novo ano e tenham tido boas festas. Eu viajei para casa para passar as festas com minha família e voltei há um dia para começar o ano e voltar ao trabalho. Obrigado a todos por estarem ao meu lado. Desejo a todos um feliz ano novo de 2025. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Peguei a noiva do meu irmão traindo ele, mas ninguém acreditou em mim e me afastaram. Olá, eu, de 30 anos, meu irmão, de 35 anos, vamos chamá-lo de Mickey, e sua futura esposa, Nina, estavam juntos há 2 anos quando ficaram noivos. Nunca fomos muito próximos porque quando crianças tínhamos uma rivalidade entre irmãos muito forte e isso prejudicou nosso relacionamento fraternal, mesmo quando adultos. Eu constantemente me via competindo com ele, mesmo inconscientemente. A parte triste é que meus pais nunca fizeram muito para desencorajar isso. Eles sabiam muito bem que eu não gostava do meu irmão e eu ressentia o fato de ele ser tratado melhor do que eu, só porque estava indo melhor na vida. Para ser justa, naquela época, eu era um pouco ingênua e acreditava que, pelo menos na família, as pessoas não deveriam te julgar pelo que você faz da vida, deveriam ter algum grau de imparcialidade, especialmente quando se trata de irmãos. Mas claro, agora eu sei que isso é tudo uma ilusão. As pessoas te julgam pelo quão bem-sucedido você é, independentemente de quem você seja, e isso inclui a família. Enfim, naquela época, eu não sabia de tudo isso e não sabia como lidar com as coisas de forma sutil. Eu apenas dizia tudo o que vinha à mente. De uma forma ou de outra, meus pais perceberam que eu sempre tive ressentimentos pelo meu irmão, porque, embora eu odiasse admitir, ele sempre foi melhor do que eu em algumas coisas. Infelizmente, essas coisas eram as únicas que realmente contavam para meus pais. Como ele era bom em matemática e ciências e começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia em crescimento logo depois da faculdade, o que significava que ele também estava ganhando bastante dinheiro, mesmo sendo mais jovem do que seus colegas. Não foi surpresa que ele fosse muito inteligente, com o tempo, sua carreira só subiu. Por outro lado, eu não estava indo tão bem. Escolhi cursar literatura e tentar ser escritora. Desisti no 2º ano porque fiquei deprimida ao descobrir que provavelmente não era tão boa escritora quanto sempre me disseram quando era mais jovem. Eu era medíocre na maioria das matérias, mas a escrita era onde eu realmente me destacava. Eu ganhava todos os tipos de competições e coisas assim. Pelo menos dessa forma, quando éramos mais jovens, eu estava no mesmo nível do meu irmão, porque eu tinha minhas habilidades de escrita para competir com as medalhas dele e seus projetos e coisas do tipo. No entanto, depois que abandonei a faculdade, comecei a tentar seguir meu próprio caminho e tentei ser uma redatora freelancer. Eu mal ganhava o suficiente para sobreviver sozinha, enquanto meu irmão estava indo extremamente bem e até começou a pagar de volta aos nossos pais. Naturalmente, algum tipo de comparação acontecia a cada vez que a família se reunia. Meus pais sempre faziam questão de me lembrar que eu precisava levar minha vida mais a sério, começar a fazer algo mais respeitável como trabalho. E cada palestra sobre minha vida sempre terminava com eles me comparando com meu irmão, me dizendo que eu deveria seguir o exemplo dele ou alguma outra coisa irritante do tipo. Eu acabaria começando uma discussão com eles sempre que dissessem coisas assim, dizendo-lhes que estavam sendo péssimos pais ao me compararem com meu irmão sem motivo nenhum e que eu estava cansada de que eles repetissem a mesma coisa de sempre, desde minha infância. Era a mesma rotina de sempre, nós brigávamos, parávamos de nos falar por algumas semanas, mas depois eles voltavam a entrar em contato comigo e tentávamos nos reconciliar. E então, claro, Mickey se noivou com a namorada dele de 2 anos. Eu a tinha conhecido algumas vezes quando ela visitava a família enquanto eles estavam namorando. Ela parecia legal, mesmo durante o tempo que estavam noivos, parecia ser uma boa pessoa. Mas então, cerca de 2 semanas antes do casamento, minha família fez uma festa de jantar na nossa casa, e mesmo que Mickey e eu não nos dessemos bem pessoalmente, sempre tentávamos nos portar um para o outro por uma questão de aparência. Eu participei ativamente de todos os eventos relacionados ao casamento, mas eu realmente não estava muito interessada neles.
Então, em algum momento, decidi sair para fumar, e até hoje me arrependo de ter feito isso, porque foi quando vi Nina se beijando com um dos meus primos mais novos, Jacob, de 27 anos. Meus pais não sabiam que eu fumava naquela época, então eu precisei caminhar um pouco para longe da casa. Quando vi o carro de Jacob, fiquei um pouco confusa, porque ele havia dito que estava indo para casa, então decidi dar uma olhada para tentar entender o que estava acontecendo. E foi então que os vi juntos. Eu não sei quem estava mais chocado entre nós três, mas imediatamente apaguei meu cigarro e comecei a caminhar de volta para casa, sem nem olhar para trás. Quando cheguei em casa, Nina entrou na casa alguns minutos depois, e Jacob não foi mais visto depois disso. Presumo que ele finalmente tenha ido para casa. Felizmente, todo mundo estava bebendo, e ninguém percebeu que os três estávamos ausentes, então não havia como ninguém perguntar o que estava acontecendo. Naquela noite, não falei nada com meu irmão, porque eu ainda não tinha processado completamente o que eu tinha visto, eu ainda estava confusa sobre o que acabará de acontecer, então fui para casa bem rápido depois disso. Mas Nina continuou me mandando mensagens durante toda aquela noite, implorando para que eu não contasse a Mickey nada sobre o que eu tinha visto. Ela disse que só tinha se beijado com Jacob uma vez, no momento em que eu os vi, e que se arrependia muito disso e que nunca aconteceria de novo. Ela disse que não queria que eu arruinasse o casamento dela, que estava completamente comprometida com Mickey e que nunca cometeria um erro como aquele de novo. Tudo o que ela queria era que eu mantivesse o segredo dela. Naquela noite, eu pensei sobre tudo e decidi que teria que contar a Mickey sobre o que eu tinha visto, porque, embora não fossemos exatamente os melhores amigos, eu lhe devia isso como irmão. Era o mínimo que eu poderia fazer por ele. Então, pedi para ele me encontrar para almoçar no dia seguinte e contei tudo. Ele parecia chocado e magoado, e não respondeu imediatamente. Ele apenas disse que estava agradecido por eu ter contado a verdade e então foi embora depois disso. Eu não sei o que eu estava esperando, mas fiquei definitivamente um pouco chocada quando ninguém entrou em contato comigo por alguns dias. E depois fiquei totalmente confusa quando percebi que todos na família me bloquearam em todos os lugares. Cerca de uma semana antes do casamento, eu não sabia o que estava acontecendo, então decidi tentar visitar meus pais, mas eles se recusaram até abrir a porta. Fiquei sem outra opção senão visitar Mickey pessoalmente, por quê? Eu tinha certeza de que ele tinha algo a ver com isso, e definitivamente ele abriu a porta, mas foi só para me insultar. Assim que me viu do lado de fora, começou a fazer caretas feias para mim e pediu para eu ir embora. Fiquei muito confusa com o comportamento dele, porque da última vez que tínhamos conversado, ele tinha me agradecido por ser honesta com ele. Agora, porém, ele estava cantando outra melodia e me disse que sabia que eu estava apenas tentando arruinar o relacionamento dele com Nina porque eu mesma era uma pessoa miserável, e por isso inventei essa história horrível sobre ela e Jacob, só para criar um drama do nada. Foi extremamente doloroso que ele dissesse algo assim, mas eu sabia que Nina provavelmente o convenceu de que eu estava mentindo, então não respondi, porque sabia que não havia mais como conversar com ele. Me virei e fui embora. E mais tarde naquele dia recebi uma mensagem dos meus pais, que tinham me desbloqueado só para me dizer que não queriam mais que eu entrasse em contato com eles, porque eu era apenas uma mentirosa, invejosa e miserável que estava tentando arruinar a vida e o casamento do meu irmão simplesmente porque eu não tinha nada de bom na minha vida e ele estava indo tão bem. Eles disseram que sempre souberam que eu tinha ressentimentos pelo meu irmão porque ele era tão bem-sucedido, mas que inventei mentiras horríveis sobre a esposa dele e afirmei que ela estava traindo ele só para que eles cancelassem o casamento. Eles me disseram que eu estava sendo nojenta e que não queriam mais nada a ver comigo. Estava bem óbvio que Nina os havia manipulado, e eles realmente acreditaram nela, não em seu próprio filho. Então, não tinha nada a dizer sobre isso. Nos próximos 5 anos, eu não teria mais nada a ver com meus pais, com meu irmão ou com o resto da minha família. Para eles, eu sempre seria apenas alguém que tentou arruinar o casamento do meu irmão simplesmente porque eu era insegura. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre a imagem que eles tinham de mim, e eu estava cansada de tentar, então simplesmente deixei pra lá. Os últimos 5 anos foram difíceis no começo, porque eu estava realmente chateada com o que estava acontecendo comigo e com minha família. Sofri de depressão no começo, mas eventualmente melhorei e agora estou realmente indo bem por conta própria. Meu trabalho como redator está pagando melhor agora, já que passei vários anos na indústria e meu nome é mais conhecido. Estou bem com o que eu tenho e nem sinto tanta falta da minha família, porque percebi o quão tóxicos eles foram comigo. Então, recentemente,
quando eles apareceram na minha casa pedindo para eu ajudá-los e testemunhar a favor do meu irmão no tribunal de família, eu recusei completamente. Não acho que eu devesse nada a eles, depois de tudo o que disseram e da maneira como me trataram durante todo esse tempo. E como mencionei no início, meus amigos acham que vou me arrepender disso, então eles acham que eu deveria dar uma chance. Eles acreditam que eu deveria ao menos conversar com meus pais e meu irmão e tentar esclarecer as coisas, ao invés de agir dessa forma. Minha família também não poupou esforços para me fazer sentir culpada pela minha decisão. Eles têm me mandado mensagens e e-mails constantemente, dizendo que estou sendo insensível e egoísta, e também que eles tinham suas razões para me cortar e acreditar na Nina em vez de em mim naquela época. E, sinceramente, eu até entendo esse ponto, por mais que eu odeie admitir. Como mencionei no início, eu tinha uma tendência de brigar com meus pais toda vez que eles me comparavam com meu irmão, então, naturalmente, meus pais acreditaram que eu realmente odiava e ressentia o Mickey, e foi por isso que, quando Nina lhes disse que eu estava inventando essas histórias horríveis sobre ela para arruinar a vida dele, era claro que eles iriam acreditar nela. Eu acho que já mencionei que costumava entrar em discussões acaloradas com eles toda vez que tentavam me comparar com meu irmão, e não estou dizendo que eles estavam certos, mas as coisas que eu dizia sobre eles e sobre o Mickey também não eram muito boas. Então, não culpo meus pais por acreditarem na Nina naquela época. E também, eu não tentei me defender direito. Eu simplesmente deixei tudo passar, então, naturalmente, eles não tentaram entrar em contato comigo nos 5 anos seguintes, porque acreditavam que eu estava mentindo, até que descobriram sobre o caso de Nina. Isso também influencia no motivo de eu estar me sentindo culpada por tudo isso, porque eu realmente acho que poderíamos ter resolvido tudo como família se todos tivéssemos feito um esforço. Mas nenhum de nós fez, e claro, isso inclui a mim, e é por isso que estou me sentindo meio mal com isso. Também não consigo tirar da minha cabeça o que meus amigos disseram sobre isso provavelmente ser minha única chance de consertar meu relacionamento com minha família. Eu sei que as pessoas têm muito o que dizer sobre como podem seguir em frente sem a família, especialmente quando elas são tão tóxicas quanto a minha, mas eu continuo tendo a sensação de que estou cometendo um grande erro. Então, realmente preciso saber, estou errada por ter recusado ajudar meu irmão, testemunhando a favor dele no tribunal? Atualização 1. Olá! Eu refleti bastante sobre a situação e decidi que não vou testemunhar em favor do Mickey. Eu não preciso fazer isso. Eu nem preciso tentar consertar meu relacionamento com minha família, porque nos últimos 5 anos, eu me dei muito bem sem eles, e tenho certeza de que posso dizer o mesmo sobre eles. Eles nem teriam me procurado se não fosse pelo divórcio e a questão da pensão alimentícia agora, porque Mickey e Nina estão no processo de divórcio há alguns meses. Então, não é como se eles não soubessem que eu estava dizendo a verdade sobre Nina naquela época. Eles sabiam, mas simplesmente não achavam que fosse importante o suficiente para entrar em contato comigo até precisarem da minha ajuda. O Mickey basicamente pegou a Nina trocando mensagens com Jacob, um dia, há uns 2 meses, e foi assim que ele descobriu sobre o caso. Nina insiste que o caso durou apenas 1 ano e que foi só porque ela se sentia negligenciada por Mickey, já que ele estava focado demais no trabalho. Mas, então, há umas semanas, eles fizeram um exame de paternidade no filho de 1 ano deles, e, como se descobriu, o filho não é de Mickey. Obviamente, ele se recusou a pagar a pensão alimentícia após o divórcio, mas Nina insiste que ele continue a apoiar financeiramente o filho, porque, durante o último ano, ele tem agido como o pai da criança e não Jacob. E é aqui que eu entro, porque Mickey e meus pais querem que eu os ajude a provar que o caso com Jacob durou muito mais tempo do que apenas 1 ano. Eles querem provar que o caso aconteceu desde antes de eles se casarem, e precisam de mim para testemunhar contra Nina para que ele possa se livrar de pagar a pensão alimentícia, porque é óbvio que Jacob, sendo o pai biológico, teve contato com Nina e com a criança. Então agora ele precisa assumir a paternidade. É um emaranhado de coisas, e, honestamente, é um pouco complicado, mas o resumo da história é que Mickey e meus pais sabiam sobre o caso de Nina com Jacob há alguns meses, então eles sabiam que eu estava dizendo a verdade, mas nunca se deram ao trabalho de entrar em contato comigo. Foi isso que percebi nos últimos dias, enquanto refletia sobre essa situação. Eventualmente, decidi que não devo nada a eles. Eu estou terminada com eles e posso continuar minha vida longe deles, assim como fiz nos últimos 5 anos. Não respondi a nenhuma das mensagens desesperadas ou e-mails deles. Eu realmente não sinto a necessidade de fazer isso.
Mas conversei com meus amigos sobre isso, já que eles foram as pessoas que me incentivaram a conversar com minha família e tentar esclarecer as coisas. Claro, eles tinham o melhor interesse para comigo e não queriam que eu me arrependesse. Eu senti que precisava falar com eles também, então contei sobre minha decisão, e pude perceber que eles não estavam exatamente de acordo com ela. Mas então, eu expliquei a situação também. Eu realmente não devia nenhuma explicação, mas a dei mesmo assim, porque, nos últimos 5 anos, depois que tive a briga com minha família, foram eles as únicas pessoas que estiveram ao meu lado, e eu sou realmente grata por isso. Então, de qualquer forma, contei a eles tudo sobre como fui tratada pela minha família e o quão tóxicos eles realmente foram. Eles tinham uma ideia básica das coisas, mas quando falei com eles dessa vez, realmente entrei em detalhes. Eu nunca tinha falado muito sobre isso, porque era algo muito pessoal e eu odiava reviver tudo isso. Mas senti que tinha que contar para que eles entendessem exatamente o quão profundo tudo isso foi para mim. Falei sobre os insultos e tudo, quando contei à minha família a verdade sobre Nina. E, finalmente, eu disse a eles que a única razão pela qual minha família entrou em contato comigo agora foi porque precisavam da minha ajuda. Eles não me valorizam como pessoa e nunca irão, porque sabiam que eu estava dizendo a verdade há alguns meses, mas mesmo assim nunca se importaram em pedir desculpas pelo comportamento deles. Na verdade, nem agora, eles realmente não se desculparam comigo. Eles apenas se defenderam e até me enganaram por um momento, porque eu realmente estava considerando o ponto de vista deles. Mas, no final das contas, eles deveriam ter acreditado no filho deles, e não na Nina. E como não acreditaram, agora, se isso lhes custar, que lhes custe. Não posso fazer nada. Eu tentei alertar Mickey e meus pais, mas eles não se importaram com isso naquela época e, em vez disso, me insultaram e me cortaram da vida deles. Seria errado de minha parte voltar para essas pessoas, e eu não quero mais me machucar dessa forma. Por isso, estou escolhendo continuar longe deles. Depois de falar o que estava no meu coração para meus amigos, eles me disseram que, obviamente, iriam me apoiar em qualquer escolha que eu fizesse. Agora que sabem toda a situação e exatamente como eu me sinto sobre isso, sabem que fiz a escolha certa para mim. Então, está tudo bem entre nós, e eu realmente fico feliz com isso. Atualização 2. Olá! Já se passaram 2 semanas desde que minha família apareceu pela primeira vez na minha casa tentando me pedir ajuda. Desde então, como não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails que eles me enviaram, eles decidiram tentar entrar em contato comigo novamente hoje. Era final de semana, então eu estava passando o dia em casa, e por volta da tarde, a campainha começou a tocar incessantemente. Obviamente, quando olhei pela janela, era minha família. Então, decidi que ia fingir que não estava em casa. Deixei a campainha tocar por alguns minutos, mas, ao invés de ir embora, meu pai começou a gritar, dizendo que sabia que eu estava em casa e que eu precisava falar com eles. Não sei como ele descobriu, mas enfim, ainda assim não respondi por alguns minutos. Meu pai continuou gritando de fora, pedindo para eu abrir a porta, mas eu não me movi. Eventualmente, ele e Mickey começaram a empurrar a porta com toda a força deles, e eu fiquei com medo de que a porta quebrasse. Então, finalmente, eu tive que me levantar e abrir a porta. Já estava bastante irritada, porque eu já tinha deixado bem claro que queria ficar sozinha, e eu realmente não queria ter que chamar a polícia, porque moro em um bairro tranquilo, e também não queria lidar com o problema de passar por isso. Então, abri a porta e deixei claro para eles que não queria falar com eles e que já tinha tomado minha decisão. Eu não iria ajudá-los. Não era uma questão pessoal neste momento, eu só queria ficar longe deles, e eles precisavam respeitar isso, porque aparecer na minha casa não ia fazer eu mudar de ideia. Se houvesse alguma chance de eu mudar de ideia, isso só ia me deixar ainda mais irritada com eles. Meus pais não disseram nada, mas Mickey me disse que ele realmente precisava da minha ajuda, porque não achava justo ter que pagar pensão alimentícia para uma criança que nem era dele. E se eu pudesse ajudá-lo, ele realmente queria que eu fizesse isso, porque, afinal, somos família. Nessa hora, eu dei uma risada, porque, durante os últimos 5 anos, nós fomos tudo, menos uma família, e de repente, só porque eles precisam da minha ajuda, somos família e eu tenho que cumprir meu dever. Eu disse a ele bem claramente que não podíamos fingir ser uma família quando fosse conveniente para eles. Eu não os considerava mais como minha família, então poderiam simplesmente sair da minha vista. Agora, acho que eles não gostaram do meu tom,
Porque meus pais começaram a perder a paciência. Assim que disse isso, meu pai começou a gritar comigo, e minha mãe me disse que eu não tinha direito de falar com eles daquela forma, porque, apesar de tudo, ainda eram meus pais e me criaram, então eu devia tudo a eles. Naturalmente, eu me defendi, e em poucos minutos, estávamos no meio de uma nova discussão. Se não fosse por Mickey, provavelmente teríamos continuado por muito mais tempo, mas, felizmente, ele conseguiu fazer com que os dois parassem. Então, ele se virou para mim e literalmente começou a implorar, dizendo que realmente precisava da minha ajuda e que sabia que não tinha sido o melhor irmão no passado, mas que me devia um favor gigante se eu o ajudasse dessa vez. Ele me disse que nem queria filhos, e que não parecia justo ele ter que apoiar financeiramente sua esposa infiel e uma criança que nem era dele. E que eu era a única pessoa que poderia evitar que essa injustiça continuasse. Isso parecia muito dramático, mas eu sabia que ele estava desesperado e realmente contando comigo. Naquele momento, porém, depois da briga que eu tinha acabado de ter com meus pais, eu realmente não estava nem um pouco interessado em ajudar nenhum deles, e simplesmente disse para eles irem embora ou eu chamaria a polícia. Fechei a porta, e, eventualmente, eles foram embora. Não sei se fiz a coisa certa ou não, mas só espero que eles me deixem em paz depois disso, porque eu realmente não tenho mais nada a dizer a eles. Eu me sinto mal por Mickey, acho que, se nossos pais tivessem sido melhores como pais, poderíamos ter tido um tipo diferente de relação. Não estou dizendo que ele mesmo seja perfeito e que não tenha participação em tudo isso, mas, sinceramente, não posso deixar de me sentir mal pela situação em que ele se encontra agora. Se ele tivesse me escutado quando eu o avisei, teria conseguido evitar essa situação inteira. Mesmo hoje, eu acho que foram nossos pais que arruinaram toda a situação para ele, porque talvez ele tivesse conseguido me fazer concordar em ajudá-lo se nossos pais não tivessem agido tão mal comigo. Enfim, o dano já foi feito, e enquanto eu realmente espero que ele consiga se livrar de pagar pensão alimentícia, porque, honestamente, do ponto de vista estritamente moral, eu não gostaria que Nina conseguisse fazer com que ele pagasse pensão legalmente. Ela não merece, acho que ela é a pior e a detesto ainda mais do que desgosto dos meus pais, e isso é realmente algo. Além disso, do ponto de vista ético, não seria certo Mickey ter que pagar pensão alimentícia, e eu defendo isso. Então, definitivamente não vou ajudá-lo, mas espero que as coisas se resolvam para ele. Atualização 3. Olá! Ei, já se passaram 3 meses desde a minha última atualização, e sei que não tenho estado ativo aqui, mas, honestamente, não aconteceu nada de relevante para ser discutido. Meus pais tentaram entrar em contato comigo várias vezes, mas, infelizmente, não pediram desculpas. Eles só me enviaram e-mails dizendo que eu estava cometendo um erro enorme ao me recusar a ajudar meu irmão e que estavam envergonhados de me chamar de filho, como se isso fosse ajudar Mickey. Nos e-mails, eles ficavam constantemente me rebaixando, e depois de um tempo isso se tornou cansativo, então eu parei de lê-los. Não é que eu não tenha tentado bloqueá-los, eu com certeza faria isso, mas eles criavam novas contas depois de um tempo só para me irritar. De qualquer forma, eu não estava nem aí para isso, então foi fácil ignorá-los. Eventualmente, fiquei ocupada com o meu trabalho novamente, então realmente não me incomodei com nada disso. E a única forma de eu ficar sabendo sobre meus pais e o caso de custódia do Mickey era através de uma prima cuja mãe é próxima dos meus pais. Eu não tenho contato com a maior parte da minha família, mas sempre me dei bem com minha prima, então ela tem me mantido atualizada. Na semana passada, soube que Mickey não vai ter que pagar pensão alimentícia, porque, depois de muitas idas e vindas, Jacob decidiu assumir e ser um pai para seu filho. No começo, ele não estava pronto para se comprometer, mas Nina deixou bem claro que, se ele não assumisse e começasse a ser um pai, ela o deixaria. E, claro, ele tinha estado em contato com ela o tempo todo, e também havia conhecido seu filho biológico várias vezes, exatamente como meu irmão suspeitava. Então, ele realmente tinha um relacionamento com o filho, ele só não queria se comprometer com nada. Mas acho que a ideia de perder Nina o assustou, então ele finalmente aceitou os termos dela. Pelo que eu imagino, eles vão se casar assim que o divórcio de Nina for finalizado. Estão tentando apressar as coisas, então começaram a concordar com todos os termos de Mickey, mas eu já posso perceber que isso não vai terminar bem para Nina, porque, bem, qual relacionamento no mundo deu certo depois de um ultimato, não é? Isso vai ser o karma dela, e eu não estou nem aí para isso.
Fico feliz, no entanto, que Mickey esteja se livrando dessa confusão. Espero que um dia, ao menos, nós dois consigamos nos reconciliar, mas não acho que, enquanto meus pais estiverem por perto, eles vão deixar isso acontecer. De qualquer forma, isso não me importa muito. Estou feliz com a minha vida, e essas coisas não me afetam mais. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.